bem? Eu sou a Lu Maciel. E eu sou a Carol Lynch. E nós estamos aqui no Plano A. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, não é, Carol? Sim, uma convidada super especial, uma colega de turma, uma grande amiga, e é um prazer receber Rúbia Marinari Siqueira aqui. A Rúbia é graduada em Psicologia pela PUC de Goiás, tem pós-graduação em Atendimento Sistêmico à Família e em Desenvolvimento Gerencial. Atualmente é servidora pública, psicóloga e gerente de apoio em saúde mental da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Tem ampla experiência profissional em atendimento psicossocial a famílias e indivíduos em situação de violação de direitos e dependência química. Vivência em gestão nas áreas de planejamento, acompanhamento e avaliação de políticas públicas de saúde, especialmente aquelas relacionadas à psicologia no SUS e à rede de atenção psicossocial. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente hoje, Rúbia. Bom demais, Carol, estar aqui com vocês, né? Psicologia sempre nos unindo, desde a faculdade até hoje. Muito bom. Um prazer estar com vocês. Prazer é todo meu. É tão bom quando as pessoas embarcam no nosso sonho, né? Então é muito bom ter você aqui. Rúbia, a gente acabou intitulando o episódio até agora, a gente sempre faz um link com alguma obra, alguma coisa com um nome pesado, mas é com uma obra de bastante reflexão, que é o Holocausto Brasileiro, uma obra da jornalista Daniela Arpex. Foi o livro, né, em 2013, depois, anos mais tarde, saiu o documentário, muito próximo da nossa reforma psiquiátrica, e mostrava um cenário que o mundo desconhecia, né? A gente estava dentro de uma ideia de que muro adentro da instituição de saúde ninguém sabia. Mas, ao mesmo tempo em que isso escancarou alguns problemas, também, às vezes, aumentou algum estigma. O que eu quero que você compartilhe conosco? A gente tem 20 anos dessa história. E você foi protagonista, agente de transformação em muito desse tempo. O que você compartilha pra gente? Como é que é a tua trajetória? Compartilhe conosco, para nossos ouvintes te conhecerem. E é interessante, esses dias mesmo eu estava fazendo essa reflexão, né? Que a lei da reforma psiquiátrica de 2001, ela veio um ano antes de eu me formar. E aí eu estava esses dias refletindo, né? É muito recente essa história, né? Ainda pra gente. E ao mesmo tempo, tão próxima, a gente tem esses documentários, é uma história bastante manchada, né, da saúde mental, como ela era tratada antigamente, né, do como as pessoas eram tratadas. A sociedade queria não ver essas pessoas com transtornos mentais, né? São questões que eram para não serem vistas pela sociedade. E aí tem essa questão dos manicômios, né, onde as pessoas eram escondidas, tinham seus direitos totalmente violados. Quando a gente vê, né, os documentários, tiravam as alianças, os documentos pessoais, essas pessoas ficavam sem identidade. E aí fui para o SUS, né, fiz um concurso, passei, e foi um baque, assim, no primeiro momento. Desde que eu me formei, a gente tem a tradição muito clínica da psicologia, né, que é o psicólogo atuando sozinho, dentro do consultório, com alguma abordagem específica, né, que a gente vai se identificando desde a faculdade, com os nossos professores. E quando eu comecei a trabalhar, eu me sentia muito sozinha, né, na clínica. Eu saía de um atendimento querendo conversar, compartilhar com alguém profissionalmente como ajudar mais aquela pessoa. E a gente fica ali recém-formado muito limitado à supervisão, às vezes, né, de um profissional mais experiente, mas muito na psicologia só. E quando eu passei no concurso, eu fui trabalhar numa política que não é de saúde, é de assistência social. Né? O meu concurso era para saúde, mas a gente foi lotado em outra realidade, foi na época da Copa do Mundo, né? Então eles contrataram muitos servidores em Brasília, e fui trabalhar na política de assistência social, que foi onde abriu meu leque, assim, de visão do que um psicólogo pode fazer além das paredes do consultório. Então, fui trabalhar numa comunidade vulnerável, né? Então, a gente começa a trabalhar onde as pessoas moram. A gente começa a ouvir o que elas viver com elas o que elas vivem. E como a psicologia pode atuar fora das paredes do consultório. 2 anos depois, fui trabalhar num CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial voltado à dependência química, com álcool e outras drogas, já com essa bagagem de atuação em rede. E o quanto a gente consegue compartilhar com vários profissionais. Então, é um lugar onde vários profissionais atuam junto ao mesmo tempo. Isso é muito acalentador, porque a gente lida com casos graves,
casos difíceis. Então, a gente precisa de apoio, a gente precisa estar toda uma rede ali, junto e unida em prol das famílias e daqueles usuários. E nesse trabalho em equipe, em rede, no fundo, a gente faz um pouco de tudo, né? Você é um pouco psicólogo, você acaba atuando junto com o assistente social de uma forma muito ampla, acaba tendo que buscar outras soluções para aquele indivíduo que chega até ali, porque ele não vai ter condição, né? É um manejo que eu acho que exige muito. E a faculdade não explica isso, não ensina, né? Totalmente multidisciplinar mesmo, né? Aquela ideia do campo e núcleo, né? Que alguns autores falam muito. A gente trabalha no núcleo, é lógico que a gente fez uma formação, né? A gente tem um arcabouço teórico e técnico que a gente utiliza na psicologia, que é o campo. Aquilo que é privativo do psicólogo, só o psicólogo pode fazer. Mas na saúde pública e na saúde coletiva, a gente usa muito o conceito de campo, onde essas fronteiras começam a ficar um pouco mais permeáveis e a gente trabalha junto com a assistência social, com o médico psiquiatra, com o terapeuta ocupacional e aqueles saberes se unem no que a gente chama de clínica ampliada. É uma nova forma de fazer a clínica, não aquela clínica tradicional, fechadinho, no consultório, onde às vezes a gente interage com outros profissionais, mas ele também tem o consultório dele. E ali a gente está o quê? Olhando o território do paciente, onde ele vive, onde ele trabalha, quais as dificuldades. Nunca um tratamento de uma pessoa vai ser igual ao da outra, né? A gente precisa olhar o que ele precisa para o tratamento dele, junto a outras políticas públicas, trabalho, renda, educação. Rúbia, a gente sabe que uma das frentes, assim, é a psicologia da saúde, né? Na busca da promoção de saúde mesmo, da saúde mental desses pacientes, né, como você está dizendo. Como que é o trabalho, você está contando aí, né, dessa ampliação do trabalho do psicólogo que está lá no campo, né? Mas como é o trabalho dessa parte, desse núcleo mais onde o profissional atua, onde o psicólogo vai estar utilizando de todo esse arcabouço teórico e técnico que a gente tem mesmo? Como que é esse trabalho ali para ajudar na promoção da saúde, nos diagnósticos e tratamentos dos transtornos mentais e etc. E assim, uma coisa até que a gente fica muito curioso mesmo, né? De como que é eu nunca tive experiência no SUS e é uma diferença muito grande do trabalho do consultório, né? Se você puder aprofundar um pouquinho mais aí nisso pra gente. Sim, a psicologia da saúde já é uma área reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, né? E ela amplia, antes a gente tinha muita loja da psicologia hospitalar, né? Dentro dos hospitais. Hoje é para além, tanto é que é uma área, né, que chama psicologia da saúde, onde a gente atua na prevenção, na promoção, e no âmbito do SUS, a gente tem o que a gente chama de níveis de atenção à saúde, desde atenção primária, atenção especializada, atenção hospitalar. Então, são vários níveis onde o psicólogo pode atuar. Na questão da psicologia da saúde, a gente tem uma forma de atuação muito no conceito amplo de saúde, como diz a Organização Mundial da Saúde, né? Desde dos vários contextos onde as pessoas têm as condições de saúde afetadas, e o nosso trabalho depende muito da lógica onde a gente está trabalhando. Então, por exemplo, na atenção primária à saúde, é uma lógica muito de prevenção, de promoção da saúde, da gente tentar identificar possíveis vulnerabilidades que as pessoas possam ter. A gente trabalha muito no contexto de grupo, no SUS, né? A população é muito grande, então a gente não consegue fazer aquela terapia clínica tradicional 1 hora por semana para todo mundo. Então, a gente precisa lançar mão de terapias breves e focais, grupos terapêuticos, em conjunto com outros profissionais, onde a gente consegue dar vazão ao trabalho do psicólogo, né? E outros há serviços mais especializados, como os CAPs, tratamento HIV/AIDS. Então, há vários campos de atuação, além dos psicólogos hospitalares, que naquela condição de saúde, a gente sabe como a saúde da gente, quando a gente tem alguma doença, é afetada, quanto o ambiente hospitalar interfere na forma de lidar, enfrentar as doenças. Então, o psicólogo está ali como apoio, atuando nas UTIs. E na Covid, né, a gente viu o nosso trabalho, assim, extremamente valorizado. A gente teve uma experiência muito boa, onde a gente conseguiu fazer grupos de apoio aos enlutados da Covid online, por psicólogos que a gente formou e atuou, e eu falo que foi um compromisso ético, né, da psicologia nesse momento, e foi bastante proveitoso. Acho que foi um reconhecimento para os profissionais de saúde mental, né? A pandemia trouxe ali a importância do nosso trabalho. Então, são várias linhas que o psicólogo pode atuar no SUS, desde a prevenção até a recuperação da saúde, nessa
no eixo da psicologia da saúde. Agora eu vou ser abusada e vou fazer um monte de pergunta de quem ainda é acadêmico. Eu até estou tendo uma matéria agora que é de aconselhamento psicológico, que é bem essa questão pontual, um atendimento com um pouco retorno. Mas e nas situações em que vocês identificam uma necessidade no acompanhamento a longo prazo, hoje vocês têm como remanejar essa pessoa dentro do sistema ou vocês acabam precisando fazer o melhor que tem com as condições que vocês têm? A gente, como eu disse, né, depende muito do contexto onde você está atuando ali no momento. Então, vamos falar hoje da rede de atenção psicossocial, né, que é onde a gente trata as questões dos transtornos mentais, vamos assim dizer, né, do adoecimento mental das pessoas. A gente, com a reforma psiquiátrica, né, com o fim dos manicômios, a gente precisou de uma rede substitutiva, né, os hospitais psiquiátricos, no modelo, né, de antigamente, como a gente já conversou um pouquinho, né? Ele não tratava claramente. Ele trancafiava as pessoas, tinha alguns tratamentos medicamentosos. As pessoas que precisavam e que não precisavam, exatamente. Né? E aí, a gente foi... Com o fim, né, desses hospitais, a gente precisou pensar como essas pessoas iam ser tratadas. Então, o que é importante a gente entender, até para responder essa pergunta, é toda uma rede que foi feita para substituir esse modelo hospitalocêntrico. Então, a gente tem a rede de atenção psicossocial, que ela é formada por vários equipamentos e componentes. Então, desde a atenção primária à saúde, onde a gente tem equipes, né, que a gente costuma para as pessoas entenderem, né, o postinho, né, que é chamado posto de saúde, aquela unidade básica de saúde que fica próximo da sua casa, onde você faz a vacinação, leva os filhos para vacinar. Ali é a porta de entrada preferencial do sistema. E tem uma equipe multi na atenção primária, formada por várias categorias profissionais, dentre eles o psicólogo, né, habilitados no Ministério da Saúde, as prefeituras, os municípios recebem repasse do Ministério da Saúde para habilitar essas equipes. Então, a gente tem o psicólogo dentre essas equipes. A questão, na atenção primária, eles lidam com os casos mais leves, né, até moderados, e, como eu disse, nessas tecnologias de grupo e prevenção e promoção. Uma vez que a pessoa tem um sofrimento agravado, a gente passa para o nível dos centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, que lidam com os casos mais graves, deste modelo de clínica ampliada que a gente falou. Então, a gente não lida muito com o CID, né? A pessoa tem o quê? Esquizofrenia. A gente olha muito os sinais e sintomas do adoecimento mental que a pessoa tem apresentado, e a gente faz um plano terapêutico para ela. Então, o tempo de duração, qual itinerário que ela vai passar no CAPS, é o que define para cada pessoa, como eu disse, é um plano terapêutico singular que a gente chama, uma clínica ampliada, que é isso. A ideia é que a pessoa não fique só dentro do CAPS. A gente sai do CAPS para ajudar essa pessoa. Então, quando é criança, a gente tem os CAPS infanto-juvenil, que a gente vai até a escola, discute o caso com a escola, né? Assistência social, às vezes aquela família está em extrema vulnerabilidade, né? Às vezes passando por situação de fome que interfere na saúde mental de toda a família. Então, a gente precisa garantir o acesso aos benefícios sociais daquela família. E em casos mais graves de crise aguda, a gente tem a atenção hospitalar, onde os hospitais hoje gerais, né, os prontos-socorros, são a entrada para a pessoa que está numa crise aguda. E depois que ela sai dessa crise aguda, né, hoje a gente tem essa lógica de que o hospital, a rede de urgência e emergência, é o local para a crise aguda, inclusive o SAMU, né, que é um serviço pré-hospitalar de urgência e emergência, para encaminhar essa pessoa ao hospital. Às vezes ela tem uma crise em casa, a família não sabe como lidar, ou até na rua, né, a gente vê alguém em crise e a gente pode acionar e ela é levada para o hospital. Então, tudo vai depender do momento, né, do agravamento, dos sinais e sintomas que ela está apresentando, e cada plano é feito de acordo com a realidade de cada pessoa. Nossa, isso é muito bacana, né? Pensar que está dando conta de ter um olhar tão individualizado, né? Tão humanizado para cada paciente, para cada pessoa que chega ali, né? Você está falando muito aí, né, em crises agudas, né? Em surtos mesmo. E você estava falando de todo o avanço que teve, né, com a reforma psiquiátrica. Com certeza, o trabalho, o reconhecimento do nosso trabalho pós-pandemia e tudo, mas a gente ainda vê... Diminuiu muito o preconceito com ir na terapia, mas ainda existe um preconceito, um estigma muito grande com os transtornos, né, mentais, né? Com os pacientes com transtornos mentais mais graves, né?
talvez seja a falta de informação das pessoas quanto a esses diagnósticos. Já passou por um momento que era visto, né? Que a loucura era vista como contato com Deus. Já passou por um outro que era o demônio. Mas a gente ainda sabe que ainda está muito... Ainda sofre muito preconceito. Queria saber, assim, como é que você vê essa situação dentro do seu trabalho? Quais os maiores desafios para tentar reverter essa situação toda hoje ainda, né? Sim. A questão do transtorno mental, a gente precisa entender como qualquer doença crônica, né? É uma doença, né, que você vai ter ali um diagnóstico, um caminhar ao longo da vida. Não necessariamente a gente tem uma cura, né? Assim como uma diabetes, assim como uma hipertensão, que também são doenças crônicas que exigem o quê? Tratamento e conhecimento. Mas a questão do transtorno mental, como ele envolve comportamento, quando a pessoa muda, né, o comportamento, né, enfim, são vários aí o leque de sintomas que a pessoa apresenta, isso assusta muito, principalmente a família. Então, acho que um dos caminhos que a gente tem é trabalhar com as famílias, e aí minha, né, abordagem familiar, né, de formação, de terapia familiar, o quanto é importante a rede de apoio, né? Porque quando a pessoa ela entra numa crise, às vezes sozinha, ela tem dificuldade de buscar ajuda, de buscar o tratamento e de se sentir apoiada, né, sem se sentir julgada. Antigamente, às vezes até as famílias não sabiam lidar, era o recurso, vamos esconder essa pessoa, né? E hoje não, hoje a gente tem essa rede toda a favor, que o objetivo é que ela continue vivendo em sociedade, continue vivendo na comunidade dela e com apoio. Então, eu acho que o principal desafio é falar sobre, explicar como os transtornos mentais acontecem, né, o que eles provocam, que o tratamento estabiliza a pessoa, ela consegue ter uma vida funcional. O nosso objetivo é garantir a autonomia das pessoas, né, que elas continuem acessando as diversas políticas públicas, cultura, lazer, continuem seres de direito e buscando os direitos na sociedade. E eu acho que a família é um pilar fundamental nesse processo. Quando a gente começa a falar da própria questão de adesão à medicação e tudo mais, a minha visão, não sei se ainda muito incipiente na minha história com a psicologia, né? Afinal de contas, ainda sou uma universitária, mas eu até acredito que o avanço da própria medicação psiquiátrica permitiu muito essa deshospitalização das pessoas, né? Porque antigamente, você não tendo como conter essas crises ou como estabilizar humores, enfim, né, as mais diferentes patologias, essa pessoa, ela acabava sendo muito nociva a ela e ao outro. Só que daí, quando a gente passa desse momento de realmente conter alguma questão, a gente começa também a ter um outro viés, que é a gente querer aumentar a performance via medicação. Mas isso eu não tenho no SUS, né? Eu não consigo, dentro da população atendida, ter um foco muito mais externo a essa realidade, muito mais de classe média, tudo mais, ou ainda tem quem procure vocês sem uma demanda específica? Não sei se eu estou sendo clara na minha dúvida, mas vamos lá. Sim, assim, a questão da medicação, a gente tem uma rede, uma linha de medicamentos psicofármacos, né, padronizados no SUS. Então, as pessoas, uma vez que elas adentram a rede de atenção psicossocial, se avaliada a necessidade de medicação, elas conseguem ter acesso aos melhores medicamentos disponíveis no mercado hoje, né? Assim como quem não é usuário do SUS. Assim como no SUS, muitas vezes as pessoas buscam a medicação como uma tábua de salvação, né? Como se fosse a forma mais fácil de resolver ali a situação. Então, isso é um desafio que a gente tem também, de, às vezes, a busca só pelo tratamento medicamentoso. E a gente sabe que eles são fundamentais e muito importantes, mas aliados a outras terapias e a outras tecnologias. Mas é uma questão que a gente percebe também. Às vezes, a própria família, né, quer ali a medicação, acha que a medicação vai estabilizar. E a gente sabe que é muito tentativa e erro, né? As medicações demoram mais a fazer efeito, a gente precisa ajustar, trocar. E é bom que a gente esteja em contato com essa pessoa diariamente, até para ela dar esse feedback pra gente. E em equipe, a gente vai trabalhando com o médico. Às vezes o médico viu ela hoje, mas não vai ver amanhã. Quem vê ela num grupo, por exemplo, é um psicólogo, um assistente social. Então, tá todo mundo olhando aquela pessoa, podendo dar feedback pro profissional que tá cuidando da medicação. Então, realmente, o trabalho em equipe, mas é possível, sim, as pessoas terem acesso às medicações psicotrópicas no SUS. O que eu acho que a Lu estava falando muito, né? A gente vê isso em todas as doenças também, né? Assim,
O Ozempic hoje está super em alta porque, né, as pessoas com dificuldade de se entenderem os motivos, às vezes, da sua própria obesidade, é mais fácil tomar um Ozempic do que fazer uma atividade física e tudo mais, né? E isso parece que está muito em alta, né? Tem até uns memes aí, né, no TikTok, né? Eu acho toma um remédio para acordar, um para dormir, um para... E eu acho que a medicação, ela atende um imediatismo da nossa sociedade hoje de que ninguém tem mais paciência para nada, né? Ninguém... o nosso limiar de frustração está cada vez menor, a gente não consegue lidar com aquilo. E às vezes, nossa, isso aqui é a minha solução, vou tomar um comprimido e vai resolver. E muitas das vezes pode mascarar, piorar, sem prejuízo da própria questão do poder, assim, que é muito importante. É ruim a gente falar assim, porque como profissionais, ainda que eu não esteja, né, mas voltados na área da saúde, a gente tem que fazer uma psicoeducação de adesão à medicação, de que isso, quando bem receitada, quando bem diagnosticada, é importante que tenha todo o acompanhamento do tratamento. O problema é quando o uso ele é desvirtuado, né? Sim. Não, o problema é só esse... Quando tá assim, como se fosse a pílula mágica, né? Mas é lógico que ele tem um papel... A medicação tem um papel fundamental, né? Agora eu tenho uma outra curiosidade. Eu tô aqui só... Você foi falando e foi botando várias dúvidas na minha cabeça. Você falou muito da rede de apoio dentro do próprio serviço em que você está. Existe um compartilhamento de informação entre os estados, entre unidades diferentes? Vocês conseguem ter um canal de comunicação do que está funcionando numa determinada área? Ou talvez nesse Brasil plural nem seria eficaz a gente conversar com outros locais? Não, sim, é fundamental essa troca de experiência, né? Cada estado evolui de uma forma, né? Na RAPS, como diz, são 20 anos. 20 anos já tem um caminhar, mas ao mesmo tempo, ao longo da história, ainda é muito, né, recente, né? Em termos de legislação. Então, assim, a lei é de 2001, mas as portarias e regulamentam vão vindo ao longo dos anos. Então, assim, nosso canal é sempre com a coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde, né? Então, eles fazem reuniões com os coordenadores dos estados. Como eu trabalho no DF e a gente tem a RID, né? Que é a rede dos municípios ali próximos de Brasília, do entorno. Então, a gente também já tem um canal aqui com a Secretaria de Saúde Mental, né, de Goiás, porque a gente precisa trocar muito, né, informações com os pacientes, às vezes encaminhar de um estado para o outro. Então, é comum isso. E hoje, com as tecnologias do WhatsApp, aí tem grupo de WhatsApp com os coordenadores de todo o Brasil, onde a gente vai se apoiando, inclusive, né, com as dificuldades que a gente tem, porque no SUS a gente precisa de financiamento, a gente precisa de recursos, então a gente vai se apoiando e trocando estratégias aí no Brasil, mas o Brasil tem realidades muito diferentes, mas a legislação, né, a normatização é muito importante, esse norte, né, que as políticas públicas dão para a gente tentar um alinhamento mínimo ali dessa rede. Esse é o nosso norte, a rede de atenção psicossocial. Rúbia, a gente acabou falando especificamente, né, dos transtornos mentais e a gente falou pouco, e eu sei da sua experiência com dependentes químicos, né? Conta um pouquinho pra gente também. Isso. A questão do álcool e outras drogas, ela é tratada como eu falei, do CAPS, né? Existe os CAPS. São 3 modalidades de CAPS que a gente tem hoje. Infanto-juvenil, álcool e outras drogas e saúde mental geral, vamos assim dizer, né? Dos adultos. Então, eu trabalhei num CAPS AD. É interessante a gente ver que no contexto da reforma psiquiátrica, antigamente, lá nos 20 anos atrás, a gente não tinha hoje o cenário que a gente tem de álcool e outras drogas, né? Do crack, né? A questão da cracolândia, né? Que tem vindo por aí muito à tona com São Paulo. Então, é uma realidade, um fenômeno novo que a gente tem lidado, principalmente nos últimos anos, onde, na época onde a reforma psiquiátrica foi feita, ele não era tão grande. E assim como a dependência química, assim como é um transtorno mental, né, também, é um desafio muito grande, porque as famílias não sabem como lidar, né, é uma doença como outra qualquer, e aí vem esses estigmas, né, falta de Deus no coração, alguns preconceitos em relação ao dependente químico. Então, ele precisa dessa rede muito estruturada, né? Então, o CAPS é o serviço especializado, vamos assim dizer, como o primeiro caminho para auxiliar essa pessoa a transitar em outras políticas públicas, né? A gente vê que quando a pessoa chega a precisar de um CAPS, ela já está num nível
agravado. Ela já perdeu muitas vezes a família, ela pode estar em situação de rua, já não tem mais trabalho. Então, nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, ajudar a ter estratégias de enfrentamento diante do uso da substância para que ela possa, aos poucos, retomar a autonomia. Para a questão da dependência química, o CAPS, ele tem junto ao CAPS, né, tem um equipamento muito importante, que são as unidades de acolhimento, onde essas pessoas podem morar por um tempo, ela é transitória, ou seja, até 6 meses, para a pessoa conseguir se restabelecer e caminhar com as próprias pernas. Então, toda uma equipe ali para dar apoio na questão de trabalho, ajudar-la a voltar para a escola, para que ela possa retomar e ter esse suporte ali no começo da vida, né? Porque voltar para a rua é muito difícil num contexto de dependência química. Para qualquer contexto de dependência, você voltar para o mesmo ambiente em que você estava, você tem que ter uma força de vontade muito extraordinária para que você não repita os mesmos erros, né? E você falou numa coisa que é muito importante, né? Fica muito como se fosse só a força de vontade, né? Tem um monte de coisas por trás, né? Que ajudam esse paciente, né? A conseguir manter depois, né? Muitas vezes ele tem a força de vontade e falta o apoio, falta o lugar, ele de fato ele tem que fazer outras amizades. Eu acho que a dependência química, né, ela tem esse complicador, porque toda a vida da pessoa gera em torno dos lugares, né? Tudo né? Então é muito complicado. Que é uma doença, né? Então tem toda a droga, né, a substância, tem todo um funcionamento cerebral. Né? Então, assim, as pessoas que não entendem, é só falar, fica sem usar, mas aquilo começa a trazer abstinência. Né? Então, tem todo um fator ali biológico mesmo, bioquímico, cerebral. Envolvido. Né? Além dos fatores sociais, né? Então, para você chegar a um diagnóstico de dependência química, é isso, né? Você começa a ver que a pessoa só começa a frequentar locais onde ele vai ter acesso à bebida. Se não for ter, ele não vai. Então, a gente começa a avaliar um monte de coisa, e principalmente as perdas, né? Que a pessoa começa a ter prejuízo na vida. E a família junto, né? Que é a questão da codependência, que é fundamental em todos os transtornos mentais. Mas a dependência química, a família estar junto. E, muitas vezes, eles perdem a família, né? A família não quer mais, né? Enfim, mas a gente tem esse objetivo de resgatar ou substituir por uma rede de apoio, né? Para essa pessoa. Que ter suporte, né? Há alguns anos já eu estava grávida, então pelo menos 11 anos, porque minha caçula tem 13, eu fui num hospital aqui, psiquiátrico, que tem internação, e aí era pra gente conversar, era uma atividade de acompanhamento desses usuários que estavam em internação. E aí eu lembro que na minha ingenuidade de alguns anos atrás, falei, nossa, mas por que você não para? Isso aqui. Ela falou assim, eu vou te contar a minha vida e você vai dizer se você também não queria estar bêbada para viver ela. E eu lembro que aquela frase foi tão... E aí eu fiquei pensando, quantas vezes, e sem qualquer tipo de moralismo, a gente não precisa, às vezes, de um vinho no final do dia, alguma coisa, e a gente tem uma vida boa, privilegiada, alguma coisa. Então, entender também todo o contexto, toda a contingência que leva aquela pessoa, num primeiro momento, no segundo momento, todo o mecanismo biológico, químico que vai ter por trás disso e que vai te manter em tudo aquilo. Às vezes a gente não consegue fazer uma atividade física diariamente que não tem nem todo esse peso por trás, imagine o restante, né? Voltando pro livro da Daniela, ela mostra lá atrás um cenário, a colônia foi um absurdo, é um dos nossos estigmas na nossa história, mas às vezes o contato que muitas pessoas no mundo externo da psicologia, do atendimento da saúde mental tem. Um outro filme que também acaba reforçando isso é O Bicho de Sete Cabeças, né? Que ele também mostra uma internação completamente desumana, né? Eu não consigo achar uma palavra melhor. E esse processo de saída do hospital dá um pouco mais de humanidade. Mas existem casos em que eu realmente vou precisar da internação. Tem mudanças previstas, tem mudanças sendo votadas. O que o teu olhar, dentro da tua experiência, onde você viu, por exemplo, assim, o que você consegue defender da necessidade de manter algumas dessas unidades? Elas não foram feitas para... A atenção hospitalar, ela não foi... Tanto é que ela faz parte da RAPS. Então, a gente tem casos em que a gente vai precisar de uma internação. Inclusive, por exemplo, usando o exemplo da dependência química, a gente precisa de um suporte clínico para essa pessoa, né? A abstinência do álcool pode levar à morte, né? Então, são casos que a gente precisa de suporte clínico. Então, ela vai precisar realmente
de um leito, só que são internações curtas, breves, até a pessoa sair da crise. Por quê? Para ela conseguir voltar à sociedade. É como se a gente desse o exemplo do spa, né? Da comida, vamos assim dizer. Antigamente tinha muito spa, né? Quem queria emagrecer, você se isolava, geralmente eram isolados, ele tinha tudo controlado, a porção de comida, e aí você sai, né? E aí? Né? Então, como enfrentar o mundo onde vai estar a picanha, o doce? Então, a gente pode fazer um paralelo, claro que não tão simples assim, mas como a pessoa vai sair. Não tem como ela ficar presa por muito tempo, afastada. Hoje existem algumas clínicas que ainda mantêm isso no mercado privado, porque às vezes é aquilo que a gente falou, a família não sabe lidar. A família, às vezes a pessoa está colocando a vida dela em risco, então é um desespero da família querer buscar esse tratamento mais prolongado, mas a gente precisa saber que isso não vai ser para sempre e quais as estratégias que estão sendo trabalhadas para retorno dessa pessoa para a sociedade, onde vai ter acesso, né, a vários gatilhos, inclusive, que levam ao uso, por exemplo, de drogas, de substâncias psicoativas. Então, hoje em dia, não é que a gente não precise da internação, mas ela é para ser ali no momento de crise e que a gente tente fazer que a pessoa volte à sociedade para ter apoio, tratamento, saber enfrentar aquilo na vida real, trabalhando, tentando resgatar essa qualidade de vida dela, o retorno ao trabalho, o retorno à família, uma vida mais funcional. E hoje a gente não tem a superlotação que foi outrora a realidade desse tipo de local, né? E esse foi o mecanismo, né? Com o fechamento dos hospitais, que eles eram muito grandes, eram muitos leitos, né? Então, foi a substituição desses leitos, o SUS financiava isso, por leitos em hospital geral, né? Em hospitais com pronto-socorro, como quaisquer outros. Você vai lidar com o infarto e com uma crise psiquiátrica, nesse mesmo hospital. Uma vez a gente sanada aquela crise, a gente sai e vai para o tratamento ambulatorial, psicossocial, que a pessoa vai tentar restabelecer ali o caminho. Eu espero que os médicos hoje estejam mais preparados para isso, os médicos de pronto-socorro, né? Eu já tive uma experiência há muitos anos atrás. Eu morava em Ribeirão Preto e trabalhava num pronto-socorro. E quando chegava alguém em crise psiquiátrica, era assim, chegou um piti, né? E era muito difícil para a gente, né? Para a equipe de psicologia do hospital estar trabalhando com isso, né? Eu espero e eu acho realmente que já tem uns 15 anos isso, que essa história tenha evoluído com toda a valorização do nosso trabalho, né, da psicologia e por trabalhos como o que vocês vêm desenvolvendo na rede pública, no SUS, porque eu acho que, de fato, é um trabalho de formiguinha. Eu imagino quão deve ser difícil pessoalmente, desafiador e difícil pessoalmente mesmo estar enfrentando essas batalhas todas. Muitas vezes amarrados, né, como você está falando, em licitação e tudo mais. E então acho que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, mesmo sabendo que é formiguinha, né, que é um aqui, outro ali, um pouquinho, e nisso já tem 20 anos que as coisas vêm mudando e que estão bem melhores, mas né? Mas ainda é um desafio. Sim, com certeza. Os pronto-socorros, a gente tem um grande desafio, porque o pronto-socorro, né, gente, imagina, são situações muito agudas. Então, assim, pessoas infartando, pessoas tendo AVC. E a pessoa com transtorno mental muda o comportamento, né? Então, assim, ela fica alterada, ela fica agressiva. Então, é realmente um trabalho do nosso papel de profissional de saúde mental, de pedagógico, né? De estar junto, que é o que a gente chama de matriciamento, de estar junto. Por isso que a rede não é à toa, né? Então, a gente tem o papel do CAPS, como ordenador dessa rede de saúde mental, é estar junto com os profissionais do pronto-socorro, ajudando eles a lidar, né? Com os casos agudos, né, de saúde mental, diminuindo o preconceito e mostrando que a gente está junto, né? Nós somos profissionais de saúde, estamos juntos. Agora ele precisa de você, amanhã ele está comigo. Não significa que ele vai precisar de você amanhã de novo, mas ele já sabe a quem recorrer e estamos juntos, né? Vamos trabalhar juntos. Rúbia, parte da nossa audiência são colegas meus da faculdade e, conforme a Carol ia falando, eu acho o SUS um orgulho nacional. A gente ter a estrutura que não tem em muitos outros países, mas a gente acabou focando muito no que é o desafio. Mas
que é de gratificante também nesse trabalho? Acho que é legal você falar um pouquinho do lado interessante, até para que às vezes abra um prisma para quem ainda só vê a clínica como opção ou a psicologia organizacional. Conta alguma coisa boa da tua experiência. São vários exemplos bons. Eu adoro histórias boas. A gente sempre fala, né, dos desafios, porque realmente o SUS é muito amplo, muito complexo, né? Muito grande. O Brasil é muito grande, né? Mas eu sou apaixonada pela psicologia, né? Desde sempre, era a minha faculdade que eu queria fazer, e assim fiz, e assim, me reconheço como uma profissional extremamente feliz, né? Que eu sempre falei com a Carol, eu não consegui me imaginar, gente, um psicólogo sem ser psicólogo clínico, né? De consultório, eu achava que era um psicólogo menor. Menos psicólogo. E o quanto a gente é valorizado, né? Quando a gente escuta que a gente ajudou uma pessoa que talvez nunca teria acesso a um psicólogo na vida. E a gente ali, né, junto, acolhendo, ouvindo, sem julgamento, e ajudando ela no caminhar dela, na vida como um todo, né? Por isso que eu falo, a gente tá com ela fora do consultório, fora da parede, né? A gente vai junto na família, a gente vai junto no trabalho se precisar. Então, a gente vai apoiando nos outros contextos da vida. Então, uma visão muito ampla e aí ter esse reconhecimento que a gente tem é muito importante. E eu fico muito feliz de ser psicóloga do SUS. Que bom. Que ótimo. Muito obrigada, Rúbia. Fico muito feliz aí de você ter compartilhado essa experiência que é diferente para mim, acho que para gente mesmo, né? E que é tão importante mostrar que as pessoas têm acesso, né? Também na rede pública ao trabalho da psicologia.